Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre teoria e experiência e sobre as condições prévias para trabalhar esse conteúdo. Os estudantes de ensino médio já puderam sentir o impacto da ciência em sua formação escolar. Um ponto de partida para o estudo desse tópico pode ser o contraste entre o conhecimento científico já adquirido e outras formas de conhecimento, com o mito, a narração sobre as origens, a religião, que busca nos religar ao sagrado, ao divino, ao transcendente, e o próprio senso comum, as nossas opiniões cotidianas. Um aspecto importante a ser percebido é o fato de a ciência não só estar amplamente presente na nossa vida cotidiana, como sua presença tem um sinal bastante específico, ela aparece como sendo a forma de conhecimento, isto é, a forma de decifração do mundo por excelência. A ciência, tal como é concebida por muitas pessoas e tal como ela é concebida a partir de pelo menos uma posição filosófica, que é o positivismo e o neopositivismo, o empiricriticismo, a filosofia analítica, parece colidir e não coexistir com outras formas de conhecimento. Parece relativizá-las e mesmo invalidá-las em alguns sentidos, em alguns aspectos. A filosofia analítica, um pouco menos mais recentemente. A análise filosófica da ciência pode ajudar a examinar a validade ou invalidade dessa perspectiva. Então, o que nós devemos ensinar a trabalhar? Todos nós sabemos que a ciência é recente. A ciência, tal como é por nós hoje entendida, ela data do século XVII, com a Revolução Científica Moderna. Partilhamos ainda hoje do ideal de ciência da modernidade, os modernos. Copérnico, Kepler, Bacon, Galileu, Newton são considerados por nós os pais fundadores, os patriarcas da ciência moderna. Enfim, a ciência tem no máximo 400 anos. É de interesse investigar qual o desvio que produziu a ciência, pois os homens, para entender o universo e a nossa presença nele, sempre lançaram mão de recursos intelectuais. Assim, cultivamos a religião, a arte, o mito, a filosofia. A partir da chamada Revolução Científica do século XVII, os diversos tipos de conhecimento adquiridos até então passaram a ser tratados como rascunhos de um texto cuja versão definitiva seria o texto tal como redigido pela ciência. A ciência, talvez de um modo absolutamente singular, passou a desfrutar de imunidade contra qualquer forma de crítica. Em torno dela criou-se uma espécie de cinturão de proteção, inibindo o exame mais crítico de sua pretensa objetividade. O conhecimento científico passou a ser sinônimo de conhecimento objetivo, conhecimento do objeto e não subjetivo partindo do sujeito, pressupondo uma percepção imaculada da realidade límpida, sem interferência, sem da subjetividade. Acredita-se que um certo modo de usar a razão, um uso metódico chamado método científico indutivo, seja a garantia da verdade. No entanto, o professor deve evitar a confusão presente em muitos manuais didáticos de associar essa forma crítica de se conceber a atividade científica como uma única legítima. Ela é, na realidade, tributária da tradição positivista de análise da ciência. O positivismo não é algo que surge no interior da ciência, mas se trata de uma filosofia que defende a plena coincidência entre o conhecimento e o conhecimento científico. Todo e qualquer conhecimento é o conhecimento científico para eles. Uma coisa é a outra, é igual a outra, Há, no entanto, outras formas de se compreender as razões do sucesso da ciência. O interessante é que o professor proporciona a seus estudantes ferramentas conceituais para que eles possam analisar criticamente as formas diferenciadas de se conceber a gênese, o princípio, a origem e os critérios de validação do que chamamos de teorias científicas. Um dos problemas principais a serem trabalhados é se temos ou não algum critério de acordo com o qual nós possamos demarcar o domínio da ciência da mera opinião. Como é que a gente pode afastar? Opinião doxa, que é individual, particular, privada, ou seja, opinião é igual o I de Copa, o Toba, todo mundo tem um de vocês, porque o meu só eu tenho, Ninguém mais tem o meu, todo mundo tem o de vocês, e a episteme que busca a universalidade, ser válida para todos, em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então, como é que vamos fazer essa separação, É recomendável que o professor trabalhe com seus alunos pelo menos duas respostas alternativas a esse problema. Ele pode circunscrever sua abordagem, seja no contexto da epistemologia moderna, do estudo do conhecimento moderno, seja no contexto da filosofia da ciência contemporânea, em especial a partir do século XX. Então, no contexto da epistemologia moderna, a tradição racionalista vai fornecer a evidência racional como critério, a razão como critério, a moda de Descartes e de Kant, por exemplo. Enquanto a tradição empirista vai apresentar a evidência empírica, a moda de Bacon, John Locke, David Hume,
Então a experiência é a razão que garante o caráter científico de uma teoria. É a racionalidade, sua estrutura lógica, matemática, ou seu embasamento em fatos empíricos, em coisas que podem ser experimentadas pelos nossos sentidos. Então, o importante é trabalhar com as soluções e dificuldades de ambas as alternativas, né? Então, as duas podem apresentar problemas aí, né? No contexto da filosofia contemporânea da ciência, a tradição positivista vai acreditar ao método indutivo o sucesso da empresa científica, tomando como pilar o dogma da percepção não mediatizada pela teoria e da neutralidade científica. No entanto, filósofos como Karl Popper vai dizer que não é isso, né? Não é um método indutivo que nos leva a esse conhecimento, porque ele é falho, né? Ele é limitado. Nem todos, não é porque todos os ursos polares que eu vi são brancos, eu posso dizer que todo urso polar é branco, nem todos os cisnes que eu vi são brancos, eu posso dizer que todos os cisnes são brancos, né? O Thomas Kuhn vai dizer que a filosofia trabalha com a função de paradigmas, né, que mudam com o passar do tempo, e quando um paradigma já não consegue mais explicar alguns fenômenos e surge um outro paradigma que consegue ampliar os conhecimentos sobre os fenômenos, muitas vezes não abandonando os outros, mas cria-se um novo paradigma para se compreender a realidade. Essa noção de paradigma. O Popper também ele vai trabalhar com a ideia da falsiabilidade, da falsificabilidade. Uma teoria só é científica se ela for passiva de falseamento, ou seja, se ela pretender ser uma verdade absoluta e não resistir ao contraditório, ela está muito mais para uma religião do que para uma ciência, né? O Feyerabend, que vai defender o Feyerabend, o Heisenberg, né? O Feyerabend que vai defender agora eu esqueci, né? O que o Feyerabend defende. Então, cada um a seu modo serão, porque eu estou confundindo ele com o Heisenberg, que defende o princípio da incerteza, né? Cada um a seu modo serão críticos da solução positivista e defenderão a tese da impregnação teórica da observação. Então, a filosofia não nasce de hipóteses que são testadas, né? Vai dizer o Karl Popper. Tem um pouco mais sobre isso aí, eu preciso pegar agora está me fugindo da memória esses filósofos. E quanto ao critério verificacionista dos positivistas, né? O Karl Popper em especial vai falar sobre o princípio da verificação e vai defender o princípio da falsificação. Então a ciência não é aquela que é passiva de ser verificada, mas aquela que é passiva de ser falseada. Verificada ela sempre pode ser contraposta com os argumentos. Então só essa possibilidade de ser contraposta, de ser falseada, é que a torna científica. Esse é o critério científico verdadeiro. Não o da verificabilidade, porque não se testa a verdade ou a verdade absoluta dos fenômenos. O que é verdade agora, pode daqui a um tempo já não mais ser uma verdade absoluta, uma verdade provisória, né? Então Popper apresenta seu programa falsificacionista como solução ao problema da indução. Kuhn e Feyerabend, por outro lado, apresentarão critérios pragmáticos e sociológicos como os únicos e inevitablemente legítimos para a delimitação e validação do campo do conhecimento científico. Esse é um pouquinho aí da teoria e experiência, né, da racionalidade científica moderna e contemporânea. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. E lembrando também que em breve eu vou trabalhar esses caras aqui de forma um pouco mais aprofundada. O Popper, o Kuhn e o Feyerabend, que agora me fugiu de memória, né? Eu já estudei, tive que fazer prova deles na faculdade. Atualmente não trabalho eles muito no ensino médio, porque não são filósofos muito cobrados em exames, né? Então por isso acaba que foge da memória da gente. E eu vou em breve aí fazer vídeos especificamente sobre esses dois. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e suas sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.